Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos falar sobre Python, né? Vamos falar sobre um Python básico, dar-vos algumas bases. É um tutorial muito simples, porque eu quero que vocês se sintam um pouquinho mais à vontade com as estruturas de Python, etc., com a linguagem, e espero que vos ajude. Outra coisa, eu notei, por acaso, e peço desculpa, nos outros últimos dois vídeos eu criei aqueles conteúdos e depois esqueci-me de adicionar o notebook, por isso, depois se quiserem, vão ver os links, vão ver na descrição e devem ter lá um link para o notebook do vídeo. Assim vocês podem experimentar o código, podem alterá-lo para outras coisas, enfim, façam uma cópia, né, e depois alterem como quiserem, tá bom? E eu vou também deixar este notebook hoje para vocês, depois se quiserem testar estas coisas. Então vá, eu chamei-lhe Python Basics, como vê eu dividi isto mais ou menos em 4 secções. Como é que a gente declara variáveis, inicialização de variáveis, como é que a gente cria algumas condições lógicas com ifs, etc. Esta estrutura, o que é uma lista, não é? Como é que a gente pode trabalhar com estas listas e dicionários, tá? Isto é um tutorial, como eu disse, muito básico. Adicionei aqui, não é, alguns links, por exemplo, para o webpages, se quiserem saber um pouquinho mais. Eu no futuro poderei fazer mais tutoriais deste género, mas a verdade é que a internet já tem muita informação, então adicionei, por exemplo, este site que eu conheço, Python Tutorial, está em inglês, mas pronto, tem muita informação para os mais curiosos, se quiserem mesmo aprender, acho que é uma boa fonte. Outro muito conhecido é, claro, a W3 Schools. Por exemplo, hoje estamos a falar de listas. Vem que como é que acede a listas, mudo listas, removo elementos. Se quiserem saber mais pormenores do que é que são as listas, não é? Ótimo. Tem aqui este site também é ótimo, tem sempre vários exemplos que podem praticar. Depois, em termos de canais de vídeos, claro, eu associei aqui o FreeCodeCamp. Aliás, até fiz aqui uma pesquisa de Python, só para ver o que é que aparecia. Este primeiro vídeo, Learn Python Full Course for Beginners, isto é 4 horas e tal, mas se vocês dominarem este vídeo, digo-vos sinceramente, tem Python mais do que suficiente para passar para análise de dados. Basta este videozinho, aconselho-vos vivamente a fazer se estão interessados em aprender Python. E depois, claro, também existe um outro canal muito conhecido, o Corey Scheffer, que eu também gosto imenso. Ele tem muitos tutoriais relativamente a Python, também vos aconselho. Por isso eu deixei estas fontes extras para vocês consultarem, para os que quiserem aprender mais detalhes sobre Python. Mas vá, hoje vamos então inicializar aqui algumas variáveis. Eu pus aqui umas brincadeiras. Vamos criar então aqui duas variáveis, a igual a 6 e b igual a 23. Como é que a gente faz isto? A gente pode fazer isto de várias maneiras, mas por exemplo, posso fazer assim, a igual a 6, o igual é o que faz o assignment, não é? E b igual a 23. Depois eu corro a célula, vou fazer Ctrl Enter, no meu caso, e pronto. E em princípio tem estes valores. Mas vamos ver, vamos fazer aqui um print do A e já agora do B. E em princípio o A e o B deve ter o 6 e o 23. Também podíamos fazer isto de outra maneira, já agora. Podíamos fazer logo o assignment de uma vez só. Ou seja, podia fazer A, B igual a 6 e 23. Isto é a mesma coisa. Tá? É mais compactado, mas também podiam fazer assim. Se eu fizer agora o print novamente e pronto, 6 e 23. Agora, como é que eu posso mudar o valor de A para 8? Muito simples, né? Basicamente é só fazer um novo assignment da variável. A gente faz tipo um override do valor que está lá, né? Se eu fizer print A, vejam, aliás, eles pedem-me aqui 6, ou seja, mostra o novo valor de A, é isto, pronto, é 8, é só correr esta célula. O que é que eu fiz aqui mais? Tipo operações. Criei uma nova variável D, ok? D igual, agora esta variável é igual a qualquer coisa. O que é que eles dizem aqui? Igual ao produto das variáveis A e B. E depois pergunto qual é o tipo desta variável. Então vamos fazer isto por passos. A, qual é o produto? Os produtos eu posso fazer com um asterisco. B, mas também tenho somas, podia ser um mais, podia ser a dividir. Há várias operações, mas neste caso o produto é assim. Podem consultar outras operações, tá bom? Depois vou fazer um print para vocês verem. Não é o B, aqui é o D que eu quero, desculpem. Este é o produto, ok, deu 184, mas eu também pergunto, qual é o tipo desta variável? Qual é o tipo? Isto é quê? Isto é texto? Intuitivamente é um número, não é? Mas como é que a gente vê o tipo das variáveis? Então a gente pode usar este comando, fazer um print, posso fazer type, até aparece, vem que até aparece a verde, ou seja, é algo que faz parte do Python, é um comando. Quando no último print o type diz que a classe é um int, ou seja, um inteiro, um integer.
podem ver qualquer tipo de variável, podem ver assim. Depois, quer trocar os valores A e B, como posso proceder? Ou seja, quer trocar o valor de A e o valor de B. Vamos só recordar, A e B, estes são os valores. Então, o que eu vos estou a pedir é, ok, agora quero que o A seja igual a 23 e o B seja igual a A, ou seja, a 8. Como é que eu posso trocar estas variáveis? Claro, vocês podiam fazer este método mais naive, não é? Que era, ok, vou fazer assim, A igual a 3 e B igual a 8. Né? E pronto, trocavam. Mas não é esta a intenção. Uma maneira elegante é, por exemplo, fazerem assim A, B e depois B, A. Isto inverte. Querem ver? Vou fazer print do A e do B. Ou seja, o A agora deve ser o 23 e o B deve ser o 8. E isto aqui, nem todas as linguagens dá para fazer isto. Às vezes há linguagens que sugerem, por exemplo, assim. Ok, vou criar uma variável temporária para armazenar o valor de A. O A, vou fazer o assignment do B. Depois o B associo então ao valor temporário que eu tinha gravado. E depois fazem A e B. Vamos agora imprimir. Bem, eu consegui fazer a inversão. Mas o Python acho que é bastante elegante neste sentido, que conseguem fazer esta inversão logo num comandozinho só. Relativamente a criar variáveis, né, a inicializar variáveis, para já é isto. É muito simples, só que queria que ficassem com estas bases. Vamos ver agora este novo capítulo, que é criar condições. Então vá. Eu digo aqui, cria uma variável E, ok, igual a 15, e cria uma condição, esta variável é maior que 5. Como é que eu crio condições? Posso utilizar um if, e dentro do if tenho que pôr a condição dentro de parênteses e vou pôr if for maior do que 5, estão a ver? Agora tenho 2 pontos, faço-lhe um enter. O Python é muito esquisito com a indentação, mas se fizerem assim e quando fizerem enter ele vai parar logo ao sítio certo. Aliás, se eu puser isto, por exemplo, assim, por exemplo, se eu tentasse fazer algo deste género, print, ele começa logo a queixar-se que há aqui um erro qualquer. Expected indentation block, estão a ver? Ou seja, se eu puser, por exemplo, o cursor no início, se eu fizer um tab, ele depois vai para o sítio correto. Mas vá, eu agora vou pôr então a condição, não é? Que esta variável é maior que 5. O que é que vai acontecer? Vou correr esta célula. Se realmente este é maior do que 5, eu estou à espera de ver esta informação. Se for outro valor qualquer, em princípio não mostra nenhuma mensagem. Mas vamos experimentar isso mesmo. Esta variável é maior que 5. E é verdade. Agora, por exemplo, se eu pusesse 2, será que ia aparecer a mensagem? Por esta lógica não podia vir com o print, ou seja, ele não entra nesta condição. O que acontece? 2 é maior do que 5, esta condição aparece falso. Ou seja, quando esta condição, como é falsa, ele não entra aqui neste if, não entra neste output que depois nós queremos. Né? Então ele continua e pronto, e não faz mais nada. Basicamente é isso. Mas neste caso, como era maior do que 15, está tudo ok e ele imprime. Agora, o que é que eles dizem aqui? Complementa o código anterior, esta variável é inferior ou igual a 5. Testa o teu código para diferentes valores. Olha, daqui um erro, deixa lá corrigir isto. Diferentes valores. Isto é um modo de edição do Markdown, depois se eu quiser sair dele posso fazer Shift Enter e volto outra vez para o modo de código. Este código e texto. Ok, então vamos lá. Basicamente é o código acima, mas agora com outros valores. Então vou copiar, só para facilitar a minha tarefa, mas agora tenho mais uma condição, correto? Como tenho mais uma condição, podemos utilizar um else. Vou fazer um enter. Como só são duas condições, não é? Eu não preciso pôr explicitamente o que é que eu estou a testar, porque ou é maior do que 5, ou então caso não seja maior do que 5, a resposta é diferente. Vou pôr então esta variável é inferior ou igual a 5. Vamos testar agora o nosso código. Vejam que só adicionei. Para E igual a 15, em princípio vai cair nesta condição, não é? Na primeira, estou à espera de esta variável maior do que 5. Vamos correr o código, esta variável maior do que 5. Então, e se der 2, se a nossa variável for 2, em princípio vai aparecer a última condição. Variável, tinha aqui um erro. O que é que acontece? Novamente, só para vos explicar isto. Então, E2, isto é top-down, ou seja, ele começa a ver o código, vê esta primeira condição, o E2 maior do que 5 é falso, ok, não me interessa, vou continuar então com o código, encontrei esta condição else, ok,
Então, qualquer que seja a outra condição que não era respeitada, neste caso na primeira, depois eu quero que tu faças um print. É isto que acontece. Ou seja, se eu puser outros valores, não é 0, se eu puser menos 1, ele vai dar sempre a outra condição, independente. Desde que não seja maior do que 5, vai dar. Ah, e se puser 5, é igual. Poxa, estou ceguinho. É igual a 5. Maior ou igual a 5. Ok. Agora, completa o código anterior e agora vamos pôr 3 condições. Como é que a gente pode então referir a 3 condições? Vou pegar outra vez neste código. Agora é aquilo que eu estava a dizer, como são mais do que 2 condições, então temos que pôr um else if, isto é o que eles utilizam, else if, vou pôr aqui a condição do é igual a 5, depois fazer um novo print, depois o que eles me pedem, eu ponho esta variável igual a 5, por esta variável é igual a 5. Else, esta variável, agora tenho que corrigir este código, né? Não faz muito sentido. É inferior a 5. Vejam, olha, estão a ver aqui um vermelhozinho, estava igual, mas estou a ver uma condição, é um duplo igual. Não é? O igual, como a gente já viu em cima, é para o assignment de variáveis. Aqui é para ver condições lógicas. Então, em princípio é isto. É igual a 5. Vejam, esta variável é igual a 5. Se for um 2, tem que aparecer a última condição. A variável é inferior a 5. Porquê? Vejam, a primeira condição, 2, novamente, é falso. Ele não se interessa. 2 é igual a 5, não, é falso. E depois, todas as outras condições, então, calham aqui. E depois, se eu puser um número grande, novamente, vamos testar. Sempre bom testar a ver se está tudo ok. Esta variável é maior do que 5. Pronto. Isto é condições lógicas, é isto, é if, else statements, não é muito mais do que isto. Claro que depois podemos ter condições mais complexas, mas novamente isto é uma base só. Agora, vamos ver uma estrutura muito importante que é as listas em Python. E em Python é engraçado que chamamos lista, mas sabe, outras linguagens chamam arrays. E a lista, como é que a gente inicializa uma lista? Muito simples, então, vamos, lista exemplo. É o que eu tenho aqui, igual, e para inicializar tipo uma lista a gente utiliza estes parênteses retos. E vou pôr agora todos estes números cá dentro, ou seja, esta é a nossa lista. Vamos fazer a lista exemplo, print, lista, exemplo. Lista exemplo, esperamos um bocadinho e vê. Tenho aqui a minha lista, ou seja, a minha lista aparece aqui nestes parênteses retos, 1, 2, 6, 7, 14 e 21. Agora, qual é o tamanho da lista? Né? O tamanho da lista é tipo quantos elementos é que esta lista tem? Nós visualmente conseguimos ver, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Portanto, estou à espera de 6 elementos. Como é que a gente vê o tamanho de uma lista? A gente pode fazer um print do len e damos o valor da lista. Ou seja, lista exemplo. Em princípio, temos que ter 6. Muito simples, não é? Nada de especial. Agora, esta é engraçada. Vê o segundo elemento da lista exemplo. Qual é o segundo elemento? O segundo elemento diríamos que é o 2, não é? O primeiro elemento é o 1 e o segundo elemento é o 2. Mas, em programação, é muito comum a gente começar a contar pelo índice 0. Ou seja, o primeiro elemento a gente associa um índice 0 e depois é o índice 1, índice 2 e índice 3. Então, se eu quiser aceder ao segundo elemento da lista, eu teria que fazer algo deste género. Lista, exemplo. Agora, vamos pôr aqui um parênteses reto e ao invés de seguir a nossa intuição da nossa linguagem, eu quero o elemento 2, isto é o elemento 3 na realidade. Aliás, querem ver? Vamos fazer aqui, vamos ver isto. Bem, ele está-me a dar o 6, não é? E não é o 6 que a gente quer, é o 2. Ou seja, a verdade é que é este o elemento 2. Não é? Tem que pôr assim. Se quiserem sempre aceder a um elemento de uma lista, dão um índice, não é? E têm acesso a esse elemento. Vejam, por exemplo, agora pela nossa lógica, então, o que acontece se eu pedir? Eu sei que tem 6 elementos, eu quero pedir acesso ao sexto elemento. Vamos supor que a gente não sabia. O que acham que vai acontecer aqui? Um momento. Vamos correr. Vê, ele diz aqui, dá um erro. Index error. Ou seja, a lista do out of range. Não, ou seja, o último elemento que vocês estão a pedir, neste caso, ele não existe. Isto porquê? Porque realmente em programação e em muitas linguagens, o primeiro elemento a gente utiliza como o índice 0. Né? Neste caso é o primeiro elemento, mas eu queria o segundo elemento, por isso vou pôr o 1. Pronto. Isto é importante, às vezes, quando tiver aquele erro, index out of error ou qualquer coisa desse género, ou range, já sabem, normalmente é porque estão a aceder a elementos que não estão na lista, não fazem parte. Agora, como é que eu posso modificar o terceiro elemento da lista para 32? Vamos lá, nós já sabemos aceder, não é? Agora, qual é o índice então?
vou dar um tempinho para vocês. O terceiro elemento, então vá, o terceiro elemento 1, 2, 3, não é? Mas não sigam a nossa linguagem, não é? Ou seja, é o índice 3, pensem, é o índice da nossa linguagem menos 1, se quiserem pensar assim. Então, será neste caso o índice 2, não é? Vamos só confirmar, este é que é o terceiro elemento e na realidade é o terceiro elemento, é o 6. Mas agora eu quero mudá-lo para 32, então como é que eu faço? Se bem se lembram, não é? Aqui quando a gente fez a inicialização das variáveis, quando queríamos mudar um valor, podíamos fazer um simples assignment. Nem todas as linguagens funcionam assim, mas neste caso o Python realmente, por isso é que é tão é friendly para quem quer aprender, não é? Temos alguma liberdade para fazer este tipo de coisas. Mas vamos ver agora a nossa nova lista exemplo, a ver o que é que aparece. Bem, o terceiro elemento foi mudado para 32. Agora, aqui este é mais challenging. Vamos lá. Agora vamos utilizar o conceito de loop, apesar disto ser listas, mas vamos assim um exemplo mais complexo para quem não está habituado. Então vá, um loop, vamos mostrar os elementos que são múltiplos de 2. Depois eu dou aqui uma dica, não é? Podemos utilizar a seguinte condição, vale este percentagem de 2 igual a 0, ou seja, isto é a nossa condição lógica para ser testada, se a variável val é um múltiplo de 2. Este símbolo em Python testa se a divisão do val por 2 é 0 ou não. Isto é o módulo, a gente chama-lhe um módulo. Como é que a gente faz isto? Podem parar o vídeo se quiserem, entretanto eu vou avançar. Vá, então, uma condição lógica, vá. Vamos fazer o loop. Se o val in, agora vou pôr lista exemplo, isto intuitivamente, ou seja, isto vai ser o meu loop, não é? Ou seja, eu vou testar todos os elementos da lista exemplo. O que é que eu quero testar? Quero testar se esta condição, este val módulo 2 é igual a 0. Como é que a gente testa, não é? Novamente a gente falou aqui em cima, não é? A criar condições lógicas. Então é provável que a gente necessite de um if, não é? If, e agora eu posso pôr val, está a fazer referência a este valor que está aqui, módulo de 2 igual a 0. Se isto se verifica, fazer um print então desses elementos. Então vá, vamos ver este código, né? For val para o valor na lista exemplo, se if este valor módulo 2 for igual a 0, este módulo, vocês quando dividem, não é? Quando dividem um valor, não é? Às vezes tem resto, outras vezes não tem resto. Se o resto da divisão for 0, não é? É porque esse número é divisível por 2. Então é isso que eu estou a testar. Se for divisível por 2, eu quero fazer o print. Vamos olhar para a nossa lista antes de corrermos este código. Quais são os números que são divisíveis por 2? Temos temos o segundo elemento, é o 2, é divisível por 2. Temos o 32, temos o 7 que não é divisível por 2 e temos o 14. Não é? Então eu estou à espera de ver um print de 3 números. Neste caso será o 2, o 32 e o 14. Vamos correr? Bem, o 2, o 32 e o 14. Porreiro, bem. Se vocês perceberam este conceito muito simples de uma iteração, de um loop e fazer assim umas condições lógicas enquanto a gente está a seguir este loop, já ajuda imenso no futuro. É um conceito muito simples, claro que depois às vezes há condições mais complexas, mas se vocês perceberem isto eu fico muito feliz. Temos uma lista, mas agora também queremos adicionar elementos a essa lista. Como é que a gente faz isto? Pronto, então, muito simples, lista. Agora vou fazer um ponto, vou aceder a match de listas. E existem aqui vários matches que eu podia criar associado à lista. Aliás, deixem-me voltar aqui ao Python, estão a ver? Python list, há aqui elementos das listas, change list, adicionar elementos, etc. Vamos supor que eu não sabia, posso sempre consultar. Vamos ver o que é que eles dizem aqui. Existe um método append, que é o que a gente utiliza para adicionar elementos à lista. Então vamos experimentar, não é? E se repararem, realmente existe aqui um método append. E append, agora, qual é o elemento que a gente quer adicionar à lista? É o número do diabo, não é? É o número do 666. Depois, vamos ver se este realmente... já agora, isto adiciona ao final da lista. Lista, exemplo. Então o número do diabo está adicionado no fim da lista. Pronto, agora a nossa lista, se por exemplo... Já agora, curiosamente, né? Vejam que agora a gente adicionou um elemento. Se a gente seguisse ao início, aquele índice 6 não existia. Agora aquele índice 6 já existe. Listas é isto.
Claro que depois, novamente, há mais coisas que a gente pode aplicar a listas, mas espero que tenham percebido o conceito básico desta estrutura para armazenar valores. Neste caso foi números, mas podia ser texto. Aliás, as listas, vocês se quiserem, podem criar listas com diferentes coisas. Lá, eu vou criar aqui uma lista A. Nem todas as linguagens permitem isto, mas eu podia ter números, podia ter Rui, podia ter, sei lá, booleans, true. Isto aqui é possível, ou seja, estou a armazenar diferentes tipos de variáveis numa lista. Mas, agora vamos falar de dicionários. Dicionários são, às vezes é o mais confuso para quem está a começar, mas pronto, é só praticarem um bocadinho e vocês chegam lá. Como é que a gente cria um dicionário? Vejam que as listas são criadas com os parênteses retos, os dicionários são criados com curly brackets, as chavetas, aqui a gente chama as chavetas. E eles têm esta característica muito interessante que é normalmente um par chave-valor, key value. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam, este dicionário de um jogador, pronto, imaginem, tem 3 keys neste caso, tem aqui que é o nome, tem aqui que é a idade e tem aqui que é o clube. E depois o valor dessa chave, né, do nome é o nome dele, da idade é a idade dele e o clube é o clube onde ele está. Neste caso, eu peguei aqui no Cristiano Ronaldo, achei engraçado. Correr este dicionário, se eu quisesse criar este dicionário, eu já criei para vocês, né? Mas é isto que vocês tinham a fazer, era dar um nome, normalmente fazer um assignment, abrir um parênteses de uma chaveta, né? Abrir e fechar, e dentro criavam aqui, depois 2 pontos, depois o que querem, separada, a seguir punham uma vírgula, depois a segunda aqui punha uma vírgula, na última já não precisa. Como é que eu quero ver, quero saber quais são as chaves? Isto aqui a gente vê o exemplo, mas imaginem que alguém vos tinha dado um dicionário enorme e vocês queriam ver quais eram as chaves desse dicionário. Aliás, nos tutoriais anteriores a gente acedeu a JSON files, não é? O formato que, se vocês, acaba por ser um dicionário também, se vocês forem ver, vocês podem aceder às chaves desse dicionário. Então vá, player, e depois, vejam, vou fazer um ponto novamente. Tenho aqui vários métodos, eu posso aceder do dicionário. Eu quero, como o nome diz, as chaves do dicionário. Fazer assim e pronto, tenho as chaves todas. Então, está aqui a dizer que as chaves do dicionário é o name, o age e o clube, que era o que a gente estava à espera. Como é que eu vejo o valor de uma chave de um dicionário? Como é que eu acedo ao valor? Né? Como é que eu acedo a este valor de, sei lá, de Cristiano Ronaldo? Neste caso eu pedi para o clube. Como é que eu sei qual é o clube do Cristiano Ronaldo? Não é? Visualmente a gente vê já, não é? Porque a gente pode querer aceder a uma chave de um dicionário. Não é? É como se fosse aceder ao índice, não é? De uma lista. Neste caso, como é que eu acedo ao valor desta chave, não é? E como é que eu faço isto? Normalmente utilizo tipo os parênteses retos e neste caso o clube aqui, e isto em princípio dá-me depois o valor associado a este aqui, bem, Al-Nassr. Eu nunca sei dizer estas coisas, mas pronto. Muito bem, chegamos então aqui ao último exercício. Ok, está aqui um pequeno erro, deixa-me corrigir. Cria uma nova chave, que a gente vai lhe dar o nome de nacionalidade, com o valor de português. Mostra o dicionário atualizado. Vamos lá, então como é que a gente faz isto? Novamente, a gente vai chamar o nosso dicionário, player. Depois, a gente quer criar uma nova chave. Como ela não existe, a gente pode simplesmente dar o nome a ela. Então, nacionalidade. Vejam, se eu fizesse isto, à semelhança do outro, do que fizemos anteriormente com o clube, eu estava a aceder ao valor desta chave. Mas esta chave não existe. Mas se eu agora adicionar então um valor a esta chave, neste caso português, o que vai acontecer? Ele vai atualizar o dicionário, vai criar esta chave e este valor neste dicionário. Então se eu fizer assim, veja, agora vamos ver o dicionário, vamos ver o que é que ele tem. Print, vamos lá ver. Bem, agora tenho a nova chave aqui, aliás eu posso confirmar que é uma chave, vocês já sabem. Players, keys, como aprenderam este comandozinho. Bem, temos agora 4 chaves. Se eu quisesse atualizar uma das chaves, vocês já tinham que fazer um novo assignment, né? Já sabem aceder aos valores, já sabem aceder às chaves e pronto. Isto é um dicionário, é uma estrutura bastante utilizada também no Python. Pronto, eu acho que por hoje aqui é tudo. Né? Acho que fiz tudo. Fizemos os dicionários, as listas, as condições de iniciação de variáveis. Não se esqueçam, eu vou deixar isto para vocês se quiserem rever. Espero que tenham gostado. Tá? Deixem sempre as vossas sugestões de coisas que querem que eu analise. Eu agora estou a começar um pouco pelas bases, não é? Depois, se calhar, mais à frente, já os que me vão acompanhando depois já sabem mais um bocadinho, depois fica mais fácil perceberem estes conceitos. Por isso, espero que estejam realmente a gostar e espero então ver-vos no próximo vídeo. Sim, um abraço, fiquem bem e até à próxima.